a gente pode usar o Salmo 119, que corresponde ao 118, que é o Salmo central. Ele tem 176 versículos. Se você pegar 176 e dividir por 8, vai dar 22. Corresponde aos 22 arcanos. Por exemplo, eu já sei que meu arcano é 1. Eu tenho um salmo pessoal, tenho o meu arcano. O que você faz? Os 8 primeiros é arcano 1. Depois, do 9 ao 16, arcano 2. E assim vai. Você vai achar o teu salmo pessoal, não o salmo inteiro, mas o versículo, 8 versículos que você tem, que nós já falamos isso, que o Salmo 119 tem essa capacidade. Ele tem as 22 letras do alfabeto hebraico. Você usa esse daí. Outro, salmo pessoal, temperamento. Você vai achar um temperamento que você quer ter. O equilíbrio de alma. O meu salmo pessoal que eu me sinto bem é estar equilibrado na minha alma. Você vai achar por esse lado. Você tem que descobrir, mas não tem específico. Agora, se a gente seguir a sequência inicial, os primeiros salmos estão ligados aos nossos números também. Cada um deles vai estar ligado ao número. Outro critério, a redução do salmo está ligado também ao número da pessoa. Só tem um número. Eu quero associar o salmo, pego o salmo do número, que é o número. Ou então, eu vou ver dentro dos números, por exemplo, sou número 5. Quais são os salmos que tem número 5? 5, primeiro. Qual é o outro que tem? Qual que é? O 14, o 41, o 23, o 32. Eu tenho que sentir se esses que me dão o meu número, qual que me encaixa mais. Pode ser que seja até o primeiro, 5. Normalmente é. É a maneira de achar um salmo pessoal. Mas não existe. É algo que você vai usar, adotar. Porque a quantidade de salmo é muito pequena para a quantidade de pessoas para ter um salmo pessoal. Mas pela característica, sim. Bom, vamos fazer um completo agora? Primeira coisa que vocês fazem, o que é? Achar o salmo aqui. Segunda coisa, o que vocês vão fazer? Ler o salmo. Ah, tem uma palavra que eu não entendo. O que vocês vão fazer? Dicionário. Tem que saber o que é. Mas eu não entendi bem o que esse salmo está dizendo. Entenda primeiro o salmo. Quando você vai usar o salmo, você tem que viver o salmo. Não pode ter uma palavra que você não saiba. Pega o dicionário e olha. Porque muitas pessoas sabem, talvez todas. Alguns não vão achar, não vão conhecer 2, 3. Outros não vão conhecer 20. Outros não vão conhecer 50 palavras. Isso é muito pessoal. Olha o dicionário e veja. Depois, leia, entenda. E depois, você tem 3 salmos que você pode usar. Sinta qual que é o salmo que você acha que esse daqui tá. Eu sinto que é esse daí. Como é que você vai sentir que é esse? Pelo texto, por aquilo que ele está expressando. Não, esse realmente é, ele encaixa dentro do que eu quero. Primeiro é esse. Lista com bastante critério, como a gente ensinou para vocês. Segundo, pega os salmos e vê qual que você vai optar. Tem uns que já são diretos. No caso das doenças cruéis, é direto. Você não precisa nem fazer isso. Se for direto, tiver um só, embriaguez, você não tem que fazer nada. Embriaguez é embriaguez. É o 69, então acabou. Cachaceiro, 69. Não tem muito o que estudar, mas tem que entender o salmo. E depois, usar. Qual é o critério que vocês vão usar? Vamos voltar a falar. Não usem o salmo para os outros, no início. Por quê? Vocês têm que fazer o salmo funcionar. E como é que você sabe se o salmo vai funcionar? Com o maior juiz, com o maior crítico, com o maior observador, que é quem? Vocês próprios. Na hora que vocês sentem, caramba, tá pegando. Eu fiz, deu. Eu fiz, deu. Eu fiz, deu. Tô chegando. Mas eu fiz e não deu. Faz de novo. Eu fiz e não deu. Faz de novo. Porque às vezes a gente não adquire todo o potencial. Só tem uma maneira do salmo acontecer de uma vez só. É se eu usar todos os requisitos, o salmo correto e aplicar a magia corretamente. Ele é tiro e queda. É uma vez só, acabou. Não precisa ter mais. É sempre como a gente ensinou. Uma vez só é suficiente. Mas vocês têm essa capacidade? Sejam honestos. Vocês são principiantes. Vamos começar agora. Não vamos dar uma de entendido. Não, pá, mas tem que ter confiança. Eu vou e dá certo. Não deu porque, pô, eu fiz besteira. Vai, agora vai. É falta de fé. Também, aí você reza 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Pode? Pode. Porque 10 horas vem um súcubo. Depois vem um trabalho de magia negra. Às 11 horas, um cara lá do mal aí te visitar. Aí vem uma assombração, vem um fantasma. Aí você tem que rezar o salmo para expulsar tudo isso. Aí você usa de hora em hora até o salmo. Qual é a melhor regra? A melhor regra é o bom senso. Você sabe o que é bom senso? O bom senso é o equilíbrio. Vamos falar em prego. Pô, eu faço um só? Não. E se Deus estiver meio surdinho lá? E se eu não fiz a técnica correta? Eu me proponho a fazer forte. Uma vez. Mas eu vou reforçar na segunda. Por que eu vou reforçar na segunda? Porque muitas oportunidades de emprego não estão ainda no mercado. E quando eu fiz o salmo, outros estão fazendo esse salmo também. Só que quantos que vão fazer? E outros que já usam para emprego também. As oportunidades estão aí. Quem pode mais, ganha mais. Estão sempre aparecendo novas oportunidades, novas condições de emprego. Se ele não está vindo, você tem que ir atrás. Tem que perseguir. E a gente só vai saber realmente quando a coisa está certa, quando nós fizermos e acontece imediatamente. Praticamente no mesmo
mesmo momento, ou em sequência. Mas enquanto não, você tem que fortificar. Por exemplo, eu estou procurando emprego. Emprego, às vezes, não existe. Tem que aparecer. A oportunidade que você quer não existe. Mas ela, de repente, aparece. E quando aparece, é o momento. A maioria dos empregos, como é que você consegue? Pelo Estadão, perda de tempo. Porque todo mundo lê Estadão e chegam mais de 500 currículos. Se o currículo não for direito, é difícil. A maioria dos empregos você conhece como? Relacionamento é o melhor de todos. 50% dos empregos é por indicação. E a outra maneira, headhunters. Caçadores de cabeça, como a gente chama. Se você quiser arrumar emprego, você tem duas maneiras. Qual é a melhor, mais barata, mais simples, mais direta? Relacionamento. Quando você fizer o salmo, você já quer emprego, usa a oportunidade. Você já joga em cima dos relacionamentos. Que exista alguém do meu relacionamento que me consiga esse emprego. A influência. Você não tem que ser subtendido, você tem que ser específica. Emprego. Mas que emprego? Eu já falei para você, não é emprego. Emprego você pode arrumar. Por exemplo, a prefeitura está colocando de lixeiro. Você vai trabalhar de lixeiro à noite? É emprego. Não é emprego. Você tem que definir o que você quer. Se você vê que tem uma chance com alguém te ajudar, você já faz considerando que esta ajuda aconteça. Eu falo nesse aspecto. Aí você vai sentindo como é que funciona o salmo. Porque não é simplesmente entoar o salmo e pronto. Você tem que ser objetiva, tem que ser específica, tem que ser direta. Quanto mais direto, mais objetivo e quanto mais você jogar onde existe possibilidade, mais ele funciona. Lógico, você tem que pensar a maneira correta. Aí eu pego o Estadão, sento em cima do Estadão, vai ser emprego daqui. Pode fazer isso, né? É o que tem no Estadão. Limitou. Eu não quero que é limitou. Eu quero o emprego para ter uma condição digna, para ganhar um salário melhor, para ganhar uma posição melhor, etc. A gente tem que estar no objetivo. Estamos entrando no objetivo. Não tenho medo de ler 10 vezes, de olhar 10 vezes, até achar. Não tenho medo de ler, entender. Não tenho medo ou preguiça de achar qual que é o que você sente que é o melhor. Porque vocês que têm que sentir, porque é vocês que vão fazer. Às vezes tem 5 salmos, então escolhe um. É esse daqui. Bom, quantidade de vezes. Você pode fazer quanto vocês quiserem. Eu faço hoje e reforço. Reforço. Cada reforço vai agregando força naquele salmo. Se eu não tenho força mental, força psíquica, eu não tenho concentração, eu não consigo jogar tudo num salmo, pela repetição eu consigo. Não é que eu não tenho confiança no salmo, eu tenho. Estou querendo cada vez me convencer mais. Você não tem que ter medo de, eu faço um porque se eu fizer 2 já furou. Não, não é isso aí. É convicção. E essa convicção, ela vai fazendo parte de quem usa saltério. Até que chega no momento que você percebe que consegui. Qual é o segredo do salmo? Na hora que você está entoando o salmo, você tem o objetivo e já sentir que aquilo está acontecendo, está se realizando e está feito, já ganhei. A certeza absoluta. Agora, só porque eu fiz isso, eu não posso reforçar? Pode, porque a gente não tem essa prática, nós não temos uma concentração adequada. Não existe número de vezes que a gente entoa o salmo, não é nenhuma e nem 1000. Agora, se eu entoar salmo, assistindo a novela das 8, você pode fazer 200 vezes, 500 vezes que vai fazer nada. Tem que ser magia. Salmos específicos, tá a listagem. O Salmo 90, todo dia, para reforçar os outros salmos. Uso o 90 como apito de chamar anjo. São os anjos que vão resolver. O 90 vai confirmar todos os salmos que eu entoo. Tudo que eu peço, o 90 fecha. Ele é o batedor de martelo. Você bate o martelo todo dia com 90. Primeiro, você vai se proteger. Segundo, você vai se conectar com as forças angélicas. A coisa vai ficando forte. Qual é o outro? O de Melquisedeque, que é 110? E o católico qual que é? 109. Salmo 110. Qual é o salmo que também dá poder? Melquisedeque, você está falando com o chefão. Outro salmo que você tem que entoar sempre, para você ter a força do chefe. 110. Salmo de poder. Você não quer ter poder no salmo? Salmo 110. Você que determina. 110 você está falando com o chefão, o Melquisedeque. E o outro, que é o 91, é o que confirma, que chama os anjos. Qual é a outra possibilidade que você tem? Entoa um salmo, regra, prática para vocês. Salmo para bebida, eu pego qual? 69. Mando bala no 69. Aí eu pego, jogo poder em cima do meu salmo, que é o 110. Pronto. Esse, dá mais uma paulada em cima. Dá e joga em cima. Depois, diariamente, esse daí para fazer a conexão dos que fazem. Porque Melquisedeque não faz. Quem faz são os anjos. 91. Joga um e joga o outro de força, de poder. O Salmo 110 é fundamental. Ele é salmo-chave. Então esse você tem que ler, tem que entender, tem que ser perfeito. E esse tem que ter poder. Outro, Salmo 90. Para confirmar, porque são os anjos, as forças angélicas, além de defender, porque se a gente está pedindo salmo é porque alguma coisa está errada. Ou no corpo, ou no trabalho, ou na saúde, ou na alma. Ou então eu vou agradecer. E se eu for agradecer, fica o agradecimento mais forte. Bom, outro salmo de agradecimento, 150.
qualquer agradecimento, salmo, escolhe, leia, defina, vai, firme, pá, para pegar mesmo. Agora o que você faz? Joga outro para dar poder. E se for necessário, e vai para reforçar mais ainda. O outro já ouvi, pô, tá bom, já ouviu, mas eu mando de novo para não esquecer. Não tem que ter vergonha, tem que fazer, tem que ser persistente, tem que ser, porque às vezes a gente faz a coisa não com a vontade, não com a persistência, não com alma, tem que ter alma. Não se preocupe se vai fazer todo dia ou não, o que você tem que fazer é já acontecer. Vamos fazer um salmo. Alcoolismo, embriaguez, Salmo 69. Você vai começar aqui. Eu largue o vício da bebida e vou largar. Esse é o objetivo. Põe um salmo pensando naquilo. Esse daí. Agora, aconteça mesmo. Confirme tudo isso. 110, que é o de Melquisedeque. É uma prática para reforçar o outro. Você já vai acostumando, você já vai se fixando. Agora, todo dia, quantos salmos você já fez? Já fiz para embriaguez, já fiz para preguiça, já fiz não sei o que lá. Bom, que confirme tudo isso. Salmo 91. Todo dia, joga ele. Não precisa ser junto com o outro, senão fica muito salmo. Escolhe uma hora que você medita, uma hora que você vai e joga o salmo. Qual é o melhor horário para a gente usar o Salmo 90? À noite. Antes de dormir, esse é o melhor, porque ele te dá sono reparador, protege, faz as coisas acontecerem. Faça esse, não tem problema. Pode fazer. Você quer fazer? Faça. Da embriaguez, você que tem que determinar. Você que tem que ver como é que funciona. É você que vai fazer a operação. E joga o 91 em cima. Agradecimento é a parte. Aconteceu? Sempre faz o agradecimento. Você pode jogar o 91 em cima do outro também. É você que vai dizer. Inclusive, como é que vocês vão saber? É vocês que tem que sentir a magia em vocês. Mas caramba, o 91 é melhor do que o 110. Porque eu sinto mais isso. Então vai no 91, não tem problema. Aí de repente, caramba, o pessoal meu parece que ajuda. Faça. O que interessa é que aconteça. A ferramenta você tem. Não tem uma regra. Ninguém falou, faz assim. Eu apenas estou dizendo que é uma maneira de confirmar. Você confirma pelo 110 e pelo 91. Não aconteceu, vai firme. Você tem que ser persistente. Não desista. Não fique esperando. Daqui a uma semana, se não vier nada, manda o bala. Não veio, manda. Você pode fazer para outros. Vou pegar amanhã de domingo para resolver todos os meus problemas. Não. Como é que você faz? Você tem que ir devagar, senão você não administra tudo isso. O que você faz? Uma prioridade. O que é mais importante para você? Qual é a prioridade? É o álcool que está acabando com a minha família. Vai no álcool, vai na cachaça. É isso que é a prioridade. Vai nele. A minha doença, senão eu vou morrer. Tua doença é tua prioridade. Deixa os outros problemas para depois. À medida que as coisas vão acontecendo, aí você vai. Mas se você já manda para um, manda para outro, aí vem um que deu, outro que não deu, você acaba nem administrando. Você tem que ser coerente. Não usa assim, aleatoriamente. Ah, eu tenho uma unha encravada, vou querer saúde perfeita. Não é bem o caso. Tem coisa mais importante que a unha encravada, eu quero dizer. É isso que você tem que dar prioridade. E usar para vocês. Quando for usar para outro, o que vocês têm que fazer? Pedir permissão, senão você interfere no livre-arbítrio. A palavra tem vibração. Essa vibração é mais forte. Você expressa. Eu olho para uma pessoa assim e penso. Estou pensando, pô, mas esse cara é burro. Que força que tem? Tem. Ou seja, ele começa a sentir. Mas se eu chego, penso e falo, você é um burro, né? Mais forte. Mas no mundo espiritual, no mundo mental, a influência tem. Mas quando eu falo, você é um burro, e jogo emoção nele, isso no espiritual acende mais do que eu pensar só, você é um burro. Mas se eu falo, você é um burro, e ajo como se ele fosse o burro mesmo, o burro que está se formando ali em cima no mental é muito mais rico quando eu falo. Por isso que ele tem que ser entoado, cantado. Então vamos na prática. O objetivo. Você já sabe qual é o objetivo. Já escolher o salmo, já analisar o salmo, já definir o salmo. Qual é o objetivo? O objetivo tem que ser direto, tem que ser claro, tem que ser definido, único e simples. Não pode fazer para 10 objetivos. Um, direto e simples. Eu não quero um casamento. Lembra do exemplo do casamento? Vocês querem um casamento? Vê qualquer bagulho, né? O que você vai pedir? Eu quero um homem, uma mulher que complete todas as minhas necessidades. Pronto. Aí ela vem rica porque eu não tenho dinheiro. Ela vem bonita porque eu gosto. Tenho a necessidade de ter uma mulher bonita, um bibelozinho. É inteligente porque eu preciso que ela me ajude nos meus negócios. Aí vem a inteligência de vocês. Não quero um casamento. Eu quero um homem que me satisfaça todas as minhas necessidades. Uma mulher que satisfaça todas as minhas necessidades. Que necessidades são essas? Físicas, morais, sexuais, afetivas, sei lá eu. Vocês têm que ser inteligentes. Aqui no objetivo, o que vocês têm que fazer? É o que mais é difícil fazer. Vocês têm que definir. Por exemplo, embriaguez. O que vocês vão fazer? Qual seria o pedido da embriaguez? Eu estou fazendo para mim, lembra? Não quero mais ser alcoólatra. Quer coisa mais forte do que isso? É o que é mais forte. Não quero ser alcoólatra.
que isso se fortaleça e no final, sabe como é que vai funcionar? A minha vontade, eu não vou ser alcoólatra porque eu mesmo vou cortar o álcool. Agora, o marido é cachaceiro. Benzinho, você não fica chato se eu entoar um salmo pra você beber um pouco menos? Não, você parar de beber. O acordo tem que ser real, senão ele vai beber um pouco menos. Em vez de tomar uma garrafa, ele toma 95% da garrafa. Tá bebendo menos. Continua alcoólatra. Você tem que fazer o acordo certo. O objetivo é o que é mais difícil. Lembra que eu falei do amor, perseguição. Você sabe quem está perseguindo você? Você já faça direto, que fulano, ciclano não me persigam mais. Ah, não sei, é oculto a perseguição. Aí, que perseguições desconhecidas, não. Isso tem que ser objetiva. Já sabe que não me persigam mais. Pronto, só isso. Tá pedindo nada. Mas não que eles caiam da escada, quebra a perna. O objetivo é o mais difícil. Pensem. Será que isso retrata, isso condiz com o que eu quero mesmo? Depois, análise crítica para ver se aquilo não vai trazer problema. É você ver se não está prejudicando alguém. Foi aquele mesmo caso que eu falei, eu quero o Joãozinho. Mas pai, o Joãozinho é casado, você vai arrumar encrenca, vai ter problema. Não quero o Joãozinho. Quero alguém que seja melhor que o Joãozinho. Pronto, pelo menos. Eu não faça isso. Quero o melhor homem que exista pelo meu merecimento. Atitude, mente positiva, alegria, confiança e pureza. Tem que estar positivo para fazer isso. Às 24 horas por dia você pode usar sal, qualquer hora. A melhor, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Excelentes. As melhores são meio-dia, 6 da manhã, 6 da tarde. São 3 posições. Porque nesses horários, são horários já que tem muitos mentores, muita gente fazendo esse trabalho, pedindo ajuda. Existe um clima favorável para ajudas angelicais ocorrerem de uma forma mais fácil. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E horário de verão? É horário real. Pouco importa a defasagem, é horário real. Se aumenta 1 hora, é 7. Se diminui 1 hora, é 5. Mas eu estou em Tóquio. É horário local. É horário que você está. Está em Tóquio, 6 da manhã, 6 da tarde. Excelente, 3 da manhã, terça-feira, madrugada de terça, e 3 da manhã, madrugada de sexta. Madrugada de terça, que é Marte. Por que é madrugada de terça que é Marte? Arcano 11, é força. 3 horas da manhã é o ponto de transição da força. É o ponto de Marte, força. Por que sexta-feira? Sexta-feira é Vênus, é anjo. 3 da manhã. 3 da manhã é 3 da manhã. 3 da manhã de terça-feira, como é que vai? Deu 24 horas de segunda, primeiro minuto, o primeiro segundo já é terça-feira. Madrugada de terça. E madrugada de sexta. Para dar força no salmo. Terça-feira. Amor. Vênus. Sexta-feira. Ambiente, o melhor ambiente que vocês tiverem na casa de vocês, que permita essa prática. Aí tem cachorro correndo do gato, é sogra comendo a orelha do marido. Ali não é ambiente para usar salmo. Tem que estar tranquilo, sossegado, por uma prática de magia. Sossego, isolamento. Qual é o melhor? Não faço no banheiro. Pode fazer na área de serviço, mas banheiro não. O banheiro é ruim. As posturas e condições, então é aquela postura que eu falei. Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Então é esse daqui. Aperta aqui. Põe ali, inclina, põe um encosto, dá pra ler. Eu sou míope, vai de perto, se vire, põe óculos, faz o que quiser, mas as duas mãos. Porque quando a gente aperta aqui, olha, eu estou apertando no olho espiritual que eu tenho, então já me conecta com o espiritual. Nós temos, além dos 2 olhos materiais, 5 espirituais. Um em cada palma de mão e um no peito. Que é o motivo porque Jesus foi furado nos pés, nas mãos, para cegar espiritualmente. Para judiar mesmo. É cegueira espiritual. Pai de todos, aperte assim. Ó. Se vocês apertarem assim, ó, encaixar ele, vê como vocês têm força. Façam isso. Você não sente força? Aqui, ó, concentração. Você sente a força que tem. Dá uma força incrível aí. Arreganha os dedos dos pés. Dá mais força ainda. Encolhe. Tem que apertar aqui. Encolhe os dedos. Encolher o dedo assim, ó, os dedos. Encolher. Porque não dá para enfiar o dedo do dedão no meio da planta do pé. A gente não tem essa flexibilidade. Mas se vocês conseguirem, seria o ideal. Mas só arreganhando já dá força. Mas sintam a força que dá aqui. Vocês sentiram a força? Dá uma força incrível, né? Quando você pede alguma coisa, quando você exige alguma coisa, você faz isso, proteção, ataque, é aqui. Esse dedão, né? É a postura. Pode ser sentado, pode ser em pé. Posição que menos vai dar desconforto. Mas também não precisa colocar a foto do pai Cícero, não precisa botar... Mas se vocês falam, não, mas o meu cantinho aqui, esse cantinho é quente, não sei o que lá, tem minha Bíblia, é aqui que eu rezo. Excelente, já tem um cantinho com vibrações. E procure fazer sempre no mesmo espaço-tempo, o local. Bom, eu vou fazer dentro do metrô. Não é ambiente. Ah, eu vou fazer no ônibus. Não é ambiente. Agora, de repente eu vou ser assaltado. Faça lá dentro. Aí a condição é ali. Aí é contra essas más influências na hora lá. Aí você faz na hora mesmo. Mas pra magia, assim, defensiva, que é feita à parte, nesse local. Agora, a realização. A realização, você tem que estar convicta de que isso vai funcionar. Vamos fazer um prático? Qual que vocês querem propor?
Querem fazer o 91? Vai, o 91 acho que é melhor. Vai, vamos no 91 que é. Ou então o 110. 110 é legal. Vamos pegar o 110, que é esse de Melquisedeque, Salmo de força. 110 que é curtinho. Para que serve o Salmo 110? Vocês já olharam aí para que serve? A gente já falou que é para confirmar. Salmo de força, Salmo de poder. Mas fora isso, para que ele serve? Vocês já olharam? É fácil, é só seguir mais ou menos na lista e ver onde tem Salmo 110. Tem várias aplicações aqui. Então vamos lá. Alguém já achou algum 110? União do Pai através de Cristo, certo? Porque Melquisedeque é o Pai de todos os Cristos. Que mais? Achem outro. Vocês estão vendo só? Por isso que ele é de força. União ao Pai através de Cristo. Se eu sou evangélico, então, estou falando com o chefe. Adoração a Deus. Mas não é o caso de adoração, mas é. Achem mais. Somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que direito? Pedir e recebereis. Tenho direito de Deus, então eu tenho tudo. Só para vocês entenderem o Salmo. Estou fazendo isso só para vocês entenderem. O que mais? É isso que nós já falamos. O Salmo é para você se unir a Deus através do bem. Cristo é bem. Não apareceu mais nada aí? Nada? Foi até o fim, não acharam? Bom, vocês estão entendendo? A gente tem que saber para que serve o Salmo. Salmo 110. Eu falei para você, mas você não acredita em mim, não. O que está escrito aqui? União com Deus através de Cristo, através do bem. Estou me conectando com Ele para que isso aconteça. Salmo 110 é esse. Nós vamos entoar o Salmo 110 para que objetivo? União com Deus através de Cristo do bem. Qual é o objetivo que a gente vai ter? União com Deus através de Cristo. O que eu quero? União com Deus através de Cristo. Pronto. E é o que a gente vai querer. Força nisso. Merecimento. Ele mesmo falou, ele não falou para nós? Cristo, o que ele falou? Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, você falou, tá aqui. Como é que é? Vem ou não vem? Ele falou, faça acontecer. Ou não? Vocês estão sentindo a coisa? Vamos ler o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Cristo. Quem é o outro? Deus. Tá vendo? Porque ele vai fazer me ligar com Deus lá em cima, com o Senhor, através do meu Senhor, que é, no caso, Cristo. Que mais? Assenta-te à minha mão direita. Então, se vocês olharem Apocalipse 1, ali diz que Melquisedeque está no trono, é uma figura de pedra, no trono, e à direita dele quem que está? Cristo. À direita dele está o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Vocês estão entendendo as relações? Assenta-te à minha mão à direita. Melquisedeque falou para Jesus, o Cristo, ficar ao lado direito dele. E é como ele está, no Salmo 110. Até que ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Quem são teus inimigos aqui? É o que está te atrapalhando, é o desemprego, é a missão dos diabos. E pode ser o inimigo também. Pode ser o inimigo mesmo, se você conhece. Se você não conhece, é o inimigo oculto, está sendo perseguido não sei por quem. E quem são os outros inimigos que você tem? É tudo que está te atrapalhando. Falta de dinheiro é teu inimigo. O que é diabo? É tudo que atrapalha a evolução. Diabo vem de diabolos, que é opositor do homem. O que está sendo oposição para você? É a doença, é o desemprego, é o vício, é o ódio, é a infidelidade. Quando a gente está entoando o Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, Deus a Melquisedeque. Ou Melquisedeque a Jesus. No caso aqui é Melquisedeque a Jesus. Assenta-te à minha mão direita. Fique aqui comigo, do meu lado. Me faça a coisa acontecer. Até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Acabe com os meus inimigos. O que eu estou pensando na hora que eu falo que é inimigo? Os meus inimigos. O que seria os meus inimigos? Quais são os meus inimigos? Eu fiz o salmo da embriaguez, por exemplo. A embriaguez, o vício. Esse é meu inimigo. Meu inimigo, eu já penso na embriaguez. Esse é meu inimigo. Eu já estou dando vida no salmo. Eu estou construindo o salmo. Por piso. Você pisa em cima dos teus inimigos. Eu piso em cima do vício. Eu piso em cima da bebida. O que é isso? É eu vencer essa dificuldade. Você está seguindo o salmo no texto. Como estrado dos seus pés, é como que se fosse em cima dele. Você tem que mentalizar. A gente está fazendo esse exercício agora. Então vamos lá. Inimigo aí. Quem que é teu inimigo? A cachaça. Meu inimigo é a cachaça. Aí está. Até que ponha o vício sob controle, até que eu extermine, ele é meu estrado, piso em cima do vício, domino isso daí. A gente tem que sentir aqui que o vício está sendo dominado por você. O Senhor enviará de Sião, a Jerusalém, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza. O que é cetro? É aquele bastão de comando, o cetro. Imagina que este cetro é o poder que você está tendo. Dominará no meio dos teus inimigos, dos meus inimigos. O meu povo, é meu povo? Não, eu não tenho povo. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia da batalha. É o seu povo, é o dele, que são os anjos. No caso, eu estou querendo a força dele. Teu povo se apresentará voluntariamente no dia da batalha. Esse encaixa. Agora, estou falando do teu. O teu povo, quem que você vai imaginar que é o teu povo? Você não é rei, são os anjos, o povo dele, de Melquisedeque. Você tem que criar as coisas para a coisa funcionar. Se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. É tua,
da minha batalha. Depois, ornado com santa majestade, no seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Quer dizer, eu vou renovar, da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sou, ele que é. Você está a ele. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Quer dizer, fere qualquer coisa. É ele que vai fazer isso, não sou eu. Depois, julgará as nações, enchê-las-á de cadáveres e ferirá as cabeças de toda a terra. Por exemplo, eu sou viciado em cachaça. Então, julgará as nações mesmo. Enchê-las de cadáveres. Quem é o cadáver que vocês vão ver? A cachaça. O cadáver é a cachaça. E ferirás os cabeças de toda a terra. São os produtores de cachaça que te levaram pro vício aí, né? Azar deles, quem manda fabricar cachaça. Pelo caminho beberá do ribeiro. É a água, não da torrente. É aquela água que te fortalece. Né? Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Conclusão, o Salmo não é pegar o texto e simplesmente ler. Ele tem que ser interpretado. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrados dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Aqui pode ser minha também. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Ele vai mandar para mim a força do cetro. Dominarei no meio dos meus inimigos. O meu povo, ou o teu povo, caso de anjo, se eu pensar anjo, tem que ser anjo, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Aí você pensa no anjo. Ornado com santa majestade, do seio da alva, receberei o orvalho da mocidade. Eu que vou receber. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita, está do meu lado, e ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres. Aí é matar a bebida mesmo. O azar, a praga, a infelicidade. E ferirá os cabeças de toda a terra. Isso é só um reforço. Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Esse é o texto que vocês têm que fazer. Antes de fazer o texto, peguem já, depois, e coloquem a palavra que vocês vão entoar. Em vez de teu, escreve meu. Tira um xerox e vai fazer, para não mexer no original. Porque eu posso fazer isso para um terceiro. Vou reforçar para um terceiro. Aí já não é meu, é dele. O que tem que fazer no Salmo é adaptar o texto para aquilo que eu estou usando, como fórmula de magia. Porque senão fica sem sentido. Ele tem que ser objetivo, tem que ser estruturado dentro da concepção dele. Você tem que ler o Salmo, escolher o Salmo, ver palavras que não entende, eu não sei o que é cetro. Vai no dicionário, você vai ver que é um bastão de comando. O resto parece que está tudo ok. Aí você tem um Salmo já adaptado. Sião é Jerusalém. Ou você fala Jerusalém ou fala Sião. Esse seria neutro. Mas você pode usar como você quiser, você que determina. Então você tem que fazer. Vamos no texto aqui. O Senhor enviará de Sião. É ele que está mandando de Sião. Eu não vou querer mudar, eu não vou querer que ele mande da Barra Funda. O Senhor mandará da Barra Funda. Não, é um local. Eu não tenho que mexer nisso daí. Você tem que usar o bom senso. Sião é Jerusalém. O que é Jerusalém? A cidade da luz, que é a cidade espiritual. O que é Nova Jerusalém? A cidade da luz, que vai descer com Cristo. É a cidade de Cristo. Jerusalém não é a cidade dele, onde ele teve a missão, é a cidade de Cristo. Aí não muda. Pode fazer o que quiser. À vontade. Não tem que usar aqui. Porque o Salmo você tem que adaptar. Vamos lá, mais uma vez. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Dominarei no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Ornado com santa majestade, do seio da alva receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita, ferirá os reis no dia da sua ira. É um texto que acho que está adequado. A gente está fazendo juntos. A gente tem que acertar o texto. Não é pegar o texto e blá, 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 blá. Ele perde sentido. Eu estou falando para um outro, é para mim. Eu estou falando para mim, é para o outro. Eu estou falando de um que não é esse, é aquele. Quer dizer, tem que ser claro, meu objetivo. Nós chegamos a ter o Salmo, já tem o texto, já está entendido. É esse daqui. Eu vou usar para quê? Qual é o objetivo que eu vou fazer? É conexão. Este Salmo faz a conexão de Deus, Melquisedeque, através de Cristo.
ou de Deus através de Melquisedeque. Vocês que escolhem, mas é mais fácil fazer de Melquisedeque através de Cristo, que é a expressão dele, que é Salmo de Melquisedeque. Vou fazer essa conexão, né? Vou querer esta conexão. Como é que eu poderia ter o meu objetivo agora? Eu já fiz um salmo qualquer. Vamos supor que eu já fiz o da embriaguez, eu vou usar esse somente para fazer a conexão com o espiritual. Só para isso, que é muita coisa já. Mas eu quero confirmar em cima desse salmo, que é um salmo de poder, que é um salmo de Melquisedeque, que vai fazer a conexão com Cristo, com Melquisedeque, para que a embriaguez funcione. Qual vai ser o objetivo? Fala um objetivo. Que é meu inimigo? Embriaguez. Então você já sabe que no texto, na hora que eu falar pisarei, eu estou pisando sobre a embriaguez. Meu inimigo é a embriaguez. O que eu quero é destruir a embriaguez. Qual é o objetivo do salmo? É conectar com Melquisedeque, através de Jesus, que destrua, acabe com a embriaguez, com o vício da embriaguez. É esse que é o objetivo desse daqui agora, completo. Que este salmo me conecte com Deus através de Jesus para que eu vença a embriaguez, para que a embriaguez desapareça, se extermine. Qual é que vocês acham que fica melhor? Estou dando o objetivo, ainda estou no objetivo. Então nós temos o salmo, acertamos o texto do salmo. Agora, qual é o objetivo? O que eu vou usar para aplicar esse salmo? Lembram? Eu já fiz o da embriaguez, já fiz o salmo da embriaguez para acabar com a embriaguez. O que eu quero? Eu quero que a embriaguez desapareça, que através do salmo, aí já começa a complicar, você já está enfraquecendo. Já joga direto que eu tenha poder para a embriaguez, que reforça o anterior. Como é que você pode ter objetivo? Tem que ser curto, grosso, simples. Nós estamos exercitando. Que Deus, ou melhor, que Melquisedeque, através de Cristo, destrua o vício da embriaguez. Me destrua o vício da embriaguez. É eu que quero. Né? Que Melquisedeque, através de Cristo, me destrua o vício da embriaguez. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com a embriaguez. Que Melquisedeque, através de Cristo, elimine a embriaguez. Qual que vocês acham que é melhor? Que pega mais? Vocês têm que sentir. Então eu acho que Melquisedeque, através de Cristo, destrua o vício da minha embriaguez. Fica bem claro, tem que ser claro. Vamos colocar esse. Que Melquisedeque, esse é o que dá mais trabalho. Tem que pensar. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com o meu vício de embriaguez. Ou acabe com a minha embriaguez. Mais simples, mais direto. Esse que é melhor. Você tem que testar. Eu estou fazendo de propósito isso. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com a minha embriaguez. Pronto. Que é mais preciso do que isso? Está feito. Vamos lá entoar o salmo. Eu vou entoar esta forma mágica. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com a minha embriaguez. Já estou reforçando o anterior. E vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Dominarei no meio dos meus inimigos. O seu povo apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Ornado com santa majestade, no seio da alva receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres, e ferirá os cabeças de toda a terra. E pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Não é forte? Mais uma vez? Vamos lá. Né? Mais calma. Né? A gente tem que pôr vida nele. Eu estou tendo vida. Eu estou querendo acabar, por isso que está assim. Né? Quer dizer, se eu vou agradecer, não é assim. É felicidade, eu agradeço, meu Deus. Puxa, que legal. É diferente. Esse não, eu quero acabar com a embriaguez. Que este salmo, vocês estão pensando, para que quero? Que este salmo, pelo poder de Melquisedeque, através de Cristo, acabe com a minha embriaguez. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Dominarei no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Ornado com santa majestade, no seio da alva, receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres, e ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Então tem que ser assim o salmo. É algo que é... Mas dá força. Você não ficou concentrada? Fica concentrada. Deu para sentir como é que é? Por isso que não é uma vez e pronto. Não, pera aí, mas eu... Aqui, olha, eu fiquei em dúvida. Então você tem que definir. Pera aí, aqui, olha. Onde que está aqui, ó? O Senhor está à tua direita ou à minha direita? Eu tenho que definir. Está à minha direita, por exemplo. O Senhor está à minha direita. Ou se eu definir que é a direita dele mesmo. Cristo está à direita de Melquisedeque. Eu tenho que pensar que Cristo está à direita de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da minha ira, ou da sua ira.
É da minha ira. Eu que tenho ira da minha bebida. Aí isso é minha, não tenho dúvida. É minha. Então o Senhor pode estar à minha direita ou o Senhor pode estar à direita. Aí eu penso em Cristo. Cristo à direita de Melquisedeque. Aí vocês que definem. Mas quando for fazer, tem que pensar como vocês definiram. Aí melhor é colocar anjo. O teu povo são os anjos. Na minha batalha. Aí você tem que sentir que é assim que funciona. É importante isso daqui. Vamos fazer todos juntos? Vamos colocar aqui para não ter erro. Eu vou falar antes aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. É minha aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Dominarei no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Ornado com santa majestade no seio da alva, receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor está à minha direita, ferirá os reis no dia da ira. Por que eu coloquei minha direita aqui? Porque lá em cima eu coloquei minha direita. Não pode ser em cima minha, embaixo tua. Se é minha em cima, é minha embaixo. Se é tu em cima, é tu embaixo. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Tá bom? Todo mundo junto agora? Então vamos lá. Aperta os dedos. Mas se tiver erro, se alguém pular, não importa. O que importa é o conteúdo geral, né? Bom, então qual é o objetivo? Tenho que falar o objetivo juntos. Qual é o objetivo desse salmo? Que Melquisedeque, que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com a minha bebedeira. Não, aí não, tá errado. O que é bebedeira? É tomar uma. Então não tá legal bebedeira. Bebedeira, tá errado. A gente tem que fazer certo. Por isso que a gente faz na prática. O que vocês vão querer? Comer alcoolismo. Pronto. Aí é mais claro. Vocês entendem bem isso? Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com o meu alcoolismo. Pronto. Aí não tem dúvida nenhuma, né? Bebedeira. Alcoolismo é vício mesmo. Não tem dúvida, né? Aí qualquer anjo entende. Bebedeira, fala, pô, mas ele nem bebeu, pô. Ele tá pedindo pra curar da bebedeira dele. Aí não posso falar bebedeira. Tem que ser vício de beber. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com o meu vício de beber. Aí dá para entender, mas também não é legal. Acabe com o alcoolismo. Pronto, vocês têm que testar. Que Melquisedeque, para ficar bem claro, para ninguém dizer, não tem um surdinho ali que não viu. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com o meu alcoolismo. Pronto, esse está claro. Então vamos lá. Então qual é o objetivo? Tem que ser assim. Vamos lá, agora, todo mundo agora vai. Bebedeira é uma coisa e vício de beber é outra. Foi o exemplo que ela escolheu. Que me libera do vício. Vocês querem mudar o texto? Não. Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo? Tem que falar o objetivo antes do salmo. Qualquer salmo tem que ser assim, tem que ser compacto, direto, claro, definido, compacto, preciso. Vamos lá, todo mundo junto. Que Melquisedeque, através de Cristo, acabe com o meu alcoolismo. Pronto, tá claro. Acho que ele ouviu, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza. Dominarei no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha. Ornado com santa majestade, no seio da alva receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita. Ferirá os reis no dia da minha ira. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Agora, faço de novo. Tá preciso. É esse. Por isso que não se faz de uma vez só. É um salmo forte. A gente sente a energia dele, fica preso e vai ali. Esse você pode usar para reforçar o outro. Pode usar o 91 para reforçar, não tem problema nenhum. E fazer o outro que é específico. Esse fortalece, esse dá força. O que vocês têm que fazer? Escrevam o texto como é. Entendam. E quando... Eu não sei se vocês pensaram. Acho que vocês não pensaram. Vocês estavam só lendo. Tem que pensar. Disse o Senhor ao meu Senhor. Melquisedeque falando com Jesus. Estou pensando isso. Disse o Senhor, Melquisedeque, falando ao meu Senhor, Jesus, Cristo. Disse o Senhor, Melquisedeque, falando ao meu Senhor, Cristo. Se vocês quiserem colocar Melquisedeque e Cristo, tudo bem. Fica até mais forte, porque ao invés de pensar, vocês já estão falando. Disse o Senhor Melquisedeque ao meu Senhor Cristo: assenta-te à minha mão direita, até que ponha, porque eu estou através de Cristo fazendo a conexão, até que ponha os meus inimigos. Aí no caso, para ficar mais forte, até que ponha meu alcoolismo, até que ponha meu alcoolismo por estrado dos meus pés.
Pronto, aí está claro. Eu não tenho que pensar. Eu estou aprimorando para vocês o salmo. Vocês estão sentindo a diferença? O que eu quero é que vocês sintam a diferença, para vocês entenderem onde que vocês têm que chegar. Até que ponha o meu alcoolismo por estrado dos meus pés. É muito mais forte. Eu não preciso pensar, estou falando. E é o que eu tenho que pensar e falar. E se eu falo isso, eu estou pensando e falando. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da minha batalha, ornado com santa... Minha batalha com alcoolismo. Que eu vou batalhar. No dia da minha batalha com alcoolismo, ornado com santa majestade, no seio da alva receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és Cristo. Cristo és. Tiro tu. Cristo. É a mesma coisa, né? Eu não estou mudando o salmo. Estou apenas formatando melhor. Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Não é mais forte do que tu és. Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, quem é o Senhor aqui? É o primeiro ou o segundo? Está à minha direita. Então, Melquisedeque. Melquisedeque está à minha direita. Ferirá os reis no dia da minha ira. Não. Melquisedeque. Eu estou melhorando. Melquisedeque está à minha direita. Ferirá os reis no dia da minha batalha ao alcoolismo, da minha raiva, da minha ira ao alcoolismo. Ao alcoolismo. Eu tenho que ter ira de alguma coisa. Eu estou com ira do quê? Alcoolismo. Da minha ira ao alcoolismo. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres. Que esse cadáver é alcoolismo, morto. E ferirá os cabeças de toda a terra. Aí você tem que pensar que não tem que colocar enchê-las de alcoolismo. Não tem. Aí você tem que entender que os cadáveres são alcoolismo. Aí não dá para mudar. Ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Aqui está. Disse Melquisedeque a Cristo: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por estrados dos meus pés. É um texto. O que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que pegar o texto e colocar de uma forma que ele formate o pensamento e aquilo que vocês querem. Porque ele é muito genérico, ele é muito amplo. Vocês têm que formatar dentro do texto, isso dá trabalho. Por isso que eu falei que o objetivo é o mais complicado. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, disse Melquisedeque a Cristo: assenta-te, que disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que é? É Melquisedeque a Cristo. No caso é Cristo. Ou então é Deus a Melquisedeque. Também pode. Só que aí se tira o Cristo. O objetivo dele, qual que é? É fazer com que Melquisedeque, através de Cristo, me faça vencer. O Senhor aqui é Melquisedeque e o meu Senhor é Cristo. Disse Melquisedeque a Cristo: assenta-te à minha mão direita. Está na minha mão direita. Até que ponha os meus inimigos, até que ponha o meu alcoolismo, aqui poderia ser outra coisa, né? Até que ponha minha inveja, até que ponha minha infidelidade, o meu desemprego, o que você quiser. Até que ponha o meu inimigo, no caso, o alcoolismo, por estrado dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da minha fortaleza, dominarei no meio do desemprego, por exemplo. Ou dominarei no meio do meu vício. Dominarei no meio do alcoolismo. No dia da minha batalha com o alcoolismo, ornado com santa majestade, no seio da alva receberei o orvalho da minha mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à minha direita, que é Cristo está à minha direita. Ferirá os reis no dia da minha ira, alcoolismo. Então fica mais claro. Eu não mudei texto nenhum, apenas estou formatando para aplicação. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres. Eu tenho que pensar no alcoolismo. O cadáver é o alcoolismo que eu estou matando. Ou é inveja, ou é preguiça, seja lá o que for. Ferirá os cabeças de toda a terra, pelo caminho beberei do ribeiro, pelo que prosseguirei de cabeça erguida. Não é pegar o salmo no texto dele e ler. Você tem que adaptar o salmo, que é no objetivo. O primeiro aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, ali. Melquisedeque falando a Cristo. No caso, eu estou pedindo que Melquisedeque, através de Cristo, me faça vencer isso. Você tem que imaginar a roupagem adequada ao que você quer. Essa é a parte mais difícil. Mas você tem que fazer. Não é pegar o texto e ler, você tem que adaptar. Mas não é difícil não, é só você entender que o salmo está sendo feito para aquela finalidade. E colocar a finalidade no salmo. Ao invés de ser meu inimigo, é embriaguez mesmo, é a preguiça, é a inveja, é o desemprego, é a miséria, é a pobreza, é a doença, é a sinusite. Teu inimigo é sinusite, por exemplo. É terrível, tá me acabando. Mas tem que ser inimigo mesmo. É isso que você coloca. Ele serve para tudo. Acho que deu para sentir que ele serve para tudo. O que faz esse salmo? Ele pega o poder de Melquisedeque através de Cristo, que é o bem, para atacar o meu inimigo. Inimigo é tudo que traga desconforto. Pega o 91. Isso nós fizemos já outra vez. Bom, agora o que vocês têm que fazer? Usar. Peguem um objetivo principal que vocês tenham. Peguem lá. Escolham o salmo mais adequado, lendo o salmo. Coloquem as palavras que vocês têm dúvida e vejam. E depois
ajuste o salmo na aplicação que vocês querem para poder falar. Eu aconselho vocês a fazer o quê? A realmente pegar o salmo, ou escreve numa cópia xerox, se for pouca mudança. Agora, se tiver muita alteração, não alteração do salmo, mas se tiver que incorporar coisas para identificar melhor o salmo, o objetivo, coloque, escreva, faça a mão, faça qualquer jeito, tamanho grande, põe na parede e faça isso daí. O importante é isso. Nós falamos isso daí já. Você é dona do seu karma. O que acontece? Você tem karma, a maior parte do karma é mutável. Você pode mudar, você é dona do seu karma. Você pode transformar o negativo em positivo, o positivo em negativo. Você pode fazer qualquer coisa com o karma. Não afeta nada, você muda o teu karma. Agora tem karma que é imutável. Aí não tem como. Por exemplo, se é um karma positivo e imutável, não tem macumbeiro nenhum, ninguém de magia negra que vai conseguir mudar isso. Porque imutável vai ser bom. E se for karma imutável ruim, eu não vou conseguir eliminar, porque ele é imutável. Mas eu não consigo, mas Deus consegue. Então ele pode mudar. Aí vem curas fantásticas, ele muda. E na parte do salmo é teurgia. Teurgia é acima de magia humana, é acima de regra humana, é divino. Ele faz qualquer coisa. Jesus não pegava um cego sem olho e dava uma vista nova. Um leproso, ele reconstituía a pele. Isso a medicina não faz. Jesus fazia. Ele pode fazer tudo. Essa história de imutável ou não, não se preocupe. Manda bala. Na pior das hipóteses, não dá mesmo. Porque algumas coisas não dá, nem Jesus mudava. O que ele faz? Reduz os efeitos. Pelo menos vai mais alívio. Vai dar conforto, não dá dor. Você vai ter, mas não vai sofrer. Mas não parta por isso, não. Parta que vai eliminar. Porque de repente a coisa elimina mesmo. Não jogue por baixo, jogue por cima. São os que comandam. Então quem é os reis aqui? Quem é o rei do alcoolismo? Anticristo. Cristo vai ferir esses que jogam. Cristo não dá vício da bebida. Mas ele não proíbe beber. Porque ele mesmo fez a bodas de Canaã. Ele gostava de um belo vinho. Não tem problema. Agora, quem é que gera o vício mesmo? Vício. Anticristo. Esses reis aí representam esses reis do alcoolismo, do vício. Reis da inveja, reis da miséria, reis da usura, reis de qualquer coisa. Aqueles que são os causadores disso, os criadores disso. É isso que são os reis. Não é um rei, não vai pensar que é um rei aí. São esses que reinam sobre isso. É o mal. São os que sufram vício nas pessoas. A doença também são coisas do mal, né? São coisas do bem, são diabos, né? São os reis dos diabos dos inimigos. Ferirá os reis, são esses aí. Os reis aqui têm sentido de domínio. Mas aí também você não precisa mudar muito o texto, porque o rei já especifica. O texto diz. É impossível a gente escrever texto para cada coisa de vocês. Cada um é um, cada aplicação é uma. E ele serve para milhões de aplicações. O que vocês têm que fazer? Conselho. Sigam a lista, identifiquem o salmo, escolham aquele que mais se encaixa, que você sente que é aquele. Vocês sentiram um encaixe desse, né? Você viu que o Salmo 110, qual é a finalidade praticamente dele? Só tem duas. Uma é adorar a Deus, através de Cristo chegar em Melquisedeque, que é a origem de Cristo. E o outro, fazer com que Melquisedeque reforce, através de Cristo, alguma coisa. Por isso que ele é salmo de poder. Ele está acima de Cristo, está além de Cristo, que é Melquisedeque. Você está falando com o chefão lá. Por isso que ele é salmo de poder. E cada salmo tem essa estrutura. Vocês têm que viver o salmo. Tem que pesquisar, tem que analisar. Não é pegar e ler o salmo. Nós fizemos isso proposital. A gente foi mudando. Vocês viram que a hora que vai mudando ia ficando cada vez mais forte, cada vez mais completo. Até que o último, a gente em vez de inimigo já fala, pode dizer, meu inimigo alcoolismo. Pronto. Já está definido que é inimigo. Meu inimigo, muito vago. Ele enfraquece o salmo. É o desemprego. É meu inimigo. Eu quero emprego, preciso de emprego, preciso trabalhar, preciso comer. Meu inimigo é o inimigo desemprego. Sob os meus pés, domina o desemprego. Agora, o que vocês têm que fazer? Usar. Exercício prático para hoje, para agora, para amanhã. Qual é o problema que vocês têm? Para que vocês querem usar o primeiro salmo para vocês? É para arrumar marido? Não, se for para arrumar marido, não serve. Quer ver qualquer bagulho. Para arrumar o homem que vai realizar todas as suas necessidades. Tem que ser bem inteligente. Aí dá para entender. Aí não vem bagulho aí no pedaço. Vem coisa que é... Pera, não foi isso que eu pedi. Quero um que realize as minhas necessidades. Que a minha doença seja extinta. Não que ela seja diminuída. Porque senão ela vai para baixo. Não, seja extinta. Tem que ser bem objetiva. E firme. E façam várias tentativas. Tente achar a mais compacta, a mais convincente, a mais curta, a mais precisa, definida, simples, direta. E depois, adaptar o texto naquilo que vocês estão trabalhando. Porque o Salmo 110 serve para tudo. Viagem. Que nada aconteça naquela viagem. Nada de ruim aconteça na viagem. Não é nada de ruim. O que é o inimigo? Que coisas ruins não aconteçam na viagem. Pronto. Ou então, que eu seja protegido na viagem. Mais forte ainda. Certo? Porque quando eu falo positivamente, tudo é positivo, ele tem mais forte. A gente sempre usa o lado positivo, né? Se não dá mesmo, tem que matar, tem que destruir, aí tem que ser negativo mesmo. Tá tudo aí. Aí você tem que adaptar o que você quer. O que você quer fazer? Vamos lá. Qual é o versículo dele, para ser mais rápido? Ele me invocará, mas quem que vai invocar? Não é ele, eu estou invocando. Eu invoco. Eu invocarei e ele me responderá. Aí você tem que adaptar. Aí você pode usar esse texto para outras aplicações. Você tem que
que ajustar. Ou seja, olha, o segredo é simples, é pegar o texto, o objetivo, e ver se o salmo está dentro do objetivo. É uma análise do texto, só isso. Não é simplesmente ler o salmo, tem que ser feito de acordo. Respondendo à pergunta dela, 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Altíssimo é o Deus lá em cima, é o Melquisedeque lá em cima. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está nele, que habita com ele lá, né? Aquele que está habitando com o Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, quer dizer, estará protegido pelo Onipotente, pelo Altíssimo, que é outra palavra. Você pode dizer, aquele que habita a sombra no Altíssimo é Cristo, que habita a sombra de Melquisedeque, como Altíssimo. Ou Melquisedeque, a sombra do Melquisedeque, do Deus maior. Direi ao Senhor, ele, quem que é ele aqui? Direi ao Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Quem que é ele? É Cristo, que é ele que habita a sombra de Melquisedeque. Como é que você vai saber? Dá um nome e vê se está coerente. E você chega lá, tá certo? Tudo ok então? Podemos contar que vocês vão fazer a coisa certa? Então vamos lá. Então obrigado e estamos aí.